Agora eu queria apresentar para vocês o pregador de hoje, que é o meu irmão aqui, o Marcos. E a Bíblia diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Eu tenho o privilégio de ter o Marcos como meu irmão de sangue, o meu irmão na fé e meu amigo também. Então, para mim é uma grande alegria tê-lo aqui. Eu lembro que quarta-feira, nesse encontro dos velhões, eu vou estar completando 27 anos que eu sou um cristão. Eu fui batizado no dia 15 de novembro. E o Marco foi batizado no dia 29 de novembro. E eu lembro que uma das coisas que... O Marco foi a primeira pessoa praticamente que eu evangelizei ao chegar em casa, falando de Deus. E eu lembro que o que converteu ele de verdade foi eu dar comida para ele. Porque na minha casa, quem chegava primeiro comia. E eu cheguei um dia e fiz o prato de comida para ele e falou: não, esse cara tá mudado mesmo. E aí ele veio. E o Marco, o que é incrível, eu queria animar vocês a ter fé pelos seus familiares, porque o Marco veio, estudou a Bíblia num dia e foi batizado. Então Deus fez um trabalho incrível de trazer a mensagem. Eu nem sabia estudar a Bíblia com ele. Falei de Jesus para ele, das minhas mudanças. Ele veio, estudou a Bíblia, e Deus fez uma mudança incrível e rápida na vida dele. Então, queria inspirar vocês com os seus familiares também. Nunca desistir. Na minha família tem exemplo de uma conversão rápida, e tem outro exemplo que demorou 24 anos, que foi minha irmã. Então, seja qual for o seu exemplo, tenha fé que Deus está trabalhando. Então, fico com vocês agora. O meu irmão querido, Marco, vai pregar para vocês. Amém. Oi, aí, obrigado. Bom, antes eu queria agradecer o convite de estar aqui. Eu já tive de manhã, né? De manhã o pessoal tava mais, não estava tão quente. Então eu espero que você esteja animado, não deixe o calor te dar sono. Se alguém dormir do seu lado, pode dar uma cotovelada. Com amor, sempre com amor. E antes da gente continuar aqui, eu estou super feliz, né, de poder também celebrar aí os 27 anos de cristão com vários irmãos mais experientes na fé. Queria aproveitar também e pedir para vocês orarem pelo Sunal. Muitos de vocês conhecem, né? Ele foi hospitalizado. Isso eu recebi a informação de manhã, então a gente podia orar por ele hoje. Eu queria falar para vocês também que BH está extremamente agradecido a vocês. Miqueias e Camila, que vieram lá do Mapa, né? Estão ajudando bastante lá o ministério lá dos jovens universitários. Eles são uma alegria lá para a igreja, se adaptaram rapidamente, e nós temos um propósito lá: engordar o Miqueias, né? A gente acredita que lá em Minas Gerais a comida é boa, né? Então a gente vai ter esse propósito. Não vou pedir oração por isso, que já seria demais, né? Mas a gente está animado. Mas muito obrigado por todo o treinamento de vocês, amor, né? O carinho que vocês tiveram em treinar, e nós estamos sendo beneficiados. Espero que isso possa reproduzir em outros lugares do Brasil também. E a gente, se puder, também vai mandar pessoas para cá, para lá, porque nós somos uma família, amém, irmãos? Também hoje de manhã, né, eu falei, o Etri estava aqui. O Etri está completando 30 anos de cristão. Eu falei: Etri, quando você foi batizado, eu tinha 15 anos, lá no Capão Redondo. Ele já estava seguindo a Cristo, eu estava tentando sobreviver à terra ainda, né? Então, olha que coisas incríveis. Eu nem imaginava, né, com 15 anos, que minha vida seria transformada, né, nesse período. Então, eu queria começar com uma oração, e a gente vai continuar aqui. Eu vou te dar o tema da aula de hoje. Oremos. Deus bondoso, como é bom celebrar as maravilhas do Senhor, cantar, louvar, lembrar da Tua palavra, Deus. Ter o privilégio de ser Seu Filho, de ter o Espírito Santo. Pai, ter o privilégio de convidar nossos amigos para Te conhecer, para estudar a Tua palavra. Ter o privilégio de ter, Pai, pessoas que amam o Senhor do nosso lado. Eu oro, Pai, para que Teu Espírito Santo possa dar um entendimento a cada um, de acordo com a necessidade. Que a Tua palavra hoje, Pai, nessa tarde, seja a lâmpada que vai iluminar os nossos caminhos, Deus. Não só aqui, mas no dia a dia, nas decisões, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Que a Tua mão esteja sobre nós, Pai, em especial sobre mim, para que eu possa falar daquilo que o Senhor tem para comunicar a esse povo hoje, Deus, a cada um que está aqui conosco. Por favor, abençoe esse tempo. Fica com o Sunal, nosso irmão querido, que o Senhor possa cuidar das necessidades, Pai. O Senhor sabe e conhece o coração dele. Eu oro para que o Senhor possa restabelecê-lo, para que ele esteja conosco, Pai, como um trabalhador do Senhor. Muito obrigado, louvado seja o Senhor.
e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o Marcelo falou, né, foi muito legal mesmo. Eu me lembro que, depois eu posso contar um pouco da conversão, mas o meu irmão mais velho, sempre muito longe, né, e um dia ele chega e ele esquenta a comida. Além de deixar a comida, ele esquentou, né, isso foi um milagre, né, e eu lembro de quando ele baixou a cabeça para orar. E cristão novo, quando vai orar, ele ora como se nunca tivesse orado, né? E ele ficou lá meia hora, não, estou brincando, não foi tanto meia hora, mas ele ficou tanto tempo, e eu olhava para o Mauro, que é meu irmão do meio, né, que muitos de vocês conhecem, e a gente ficava, o Marcelo lá orando, de olho fechado, e a gente fazendo assim, ó. Ficou louco. Tempos depois, assim, 2 semanas depois, estava lá, eu sendo batizado, amém, foi muito bom. Bom, se você gosta de um tema, eu vou te dar. O meu tema hoje é Lutero, as 5 solas, que é o 5 somente, não é sola de sapato, 5 somente, e Tiago 2,14. Você vai entender o que é isso. No dia 31 de outubro foram comemorados 500 anos da Reforma. E se você não sabe o que isso significa, se você está lendo uma Bíblia hoje, você deve aos reformadores. Lutero foi um homem que traduziu, que ele pegou. Já haviam outros pré-reformadores tentando, traduzir a Bíblia e eram perseguidos, mas na época de Lutero, a tecnologia foi a seu favor. Foi quando a imprensa já estava desenvolvida na Alemanha, e ele pega os textos e traduz no alemão, e ele até brincou, eu vou traduzir tão bem o alemão, uma linguagem tão simples, que as pessoas vão pensar que Moisés não era hebreu, era alemão. Bom, então lá foi dia 31 de outubro de 1517. Irmãos, sinceramente, poucos de nós sabemos, isso tem a ver com a nossa história. O cristianismo, ele é uma fé, uma religião de muita história, de muita história. Não é algo bobinho, não é uma crença sem fundamento. Pessoas morreram, pessoas foram queimadas para que nós pudéssemos ter as escrituras e compartilhá-las com as pessoas, para que você tivesse o entendimento que nós temos hoje. Para você entender, na época de Lutero era considerado a época das trevas, porque as pessoas não sabiam ler, não havia acesso à educação. Eu vou te falar uma coisa, só porque tem ensino público, graças aos reformadores. Foi lá que surgiu a ideia, porque Lutero traduziu uma Bíblia para pessoas que não sabiam ler. E o que ele falou? Vamos ensinar as pessoas a lerem. Você não vai aprender isso na escola, a escola não vai falar isso. Mas se você for lá na história, você vai ver a importância do cristianismo. Por isso você tem que defender a sua fé com unhas e dentes. Nós não estamos falando de uma coisa sem sentido, de uma invenção humana. Nós estamos falando de algo que tem história, que tem perdurado na história e que pessoas têm entregado as vidas por causa do cristianismo. E Lutero foi esse homem. Bom, Lutero era um jovem estudante universitário. E você sabe, só para você entender, depois que Lutero fez a reforma, as pessoas tentaram resumiram muito bem os 5 solas, que são 5 somente. E depois eu vou falar um pouco de Lutero. E uma das solas era sola fide, ou somente a fé. Salvação somente pela fé e não pelas obras. E eu vou desenvolver esses temas aqui. A outra coisinha, só um minutinho aqui que eu vou pôr o tempo aqui. Quase que eu esqueço. A outra sola é sola escritura, ou seja, somente a escritura. No tempo onde havia somente a igreja ditando o que era certo, o que era errado, dominando a vida das pessoas, Lutero traz a escritura de volta como fonte de autoridade. Sabe você que é um discípulo, que é um cristão, qual é a sua fonte de autoridade? Aquilo que a mídia fala, aquilo que as pessoas falam, ou aquilo que a Bíblia Sagrada fala? Qual é a sua fonte de autoridade? Nós precisamos entender, se você é um cristão e você segue a Cristo, a Bíblia precisa ser sua fonte de autoridade. Esse foi o segundo sola, o segundo somente. O terceiro sola, o terceiro somente, era solos Cristos, ou seja, salvação somente por Cristo. O único mediador entre o homem e Deus é Cristo. Você não precisa de papa, você não precisa de santo, você não precisa de nada. Você precisa de Cristo, e Ele é o intermediador. É claro que a gente vai falar de discipulado, de amizade, mas o que eu estou falando aqui das solas, e você vai entender muito bem. A quarta sola é sola gratia, ou somente a graça. A salvação veio por meio da graça. Você e eu não merecemos a salvação. Por mais que você faça, por mais que você seja gente boa demais, eu e você não merecemos a salvação.
Nós só a temos por causa da graça de Jesus. Se você não entende um pouco da graça, estuda o livro de Romanos, te recomendo. É um livro que fala sobre a graça, que inspira, que mudou a mentalidade de muitas pessoas, inclusive de Lutero. E a quinta sola é solo de glória ou somente glória a Deus. Sabe, irmãos, imagina o quanto isso revolucionou. Sabe por que a Europa é um país tão desenvolvido? Porque tem uma longa história, não dá para falar aqui, mas o que aconteceu é que quando Lutero ele traz as escrituras, eles entendem que cada um pode glorificar a Deus. Não é mais só o padre, só o papa. Cada pessoa comum, o sapateiro poderia glorificar a Deus. O engraxate, aquele que faz serviço simples, ele poderia glorificar a Deus com o trabalho. E eles começaram a ter esse entendimento. Imagina você, eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho. Em vez de você reclamar lá, você vai falar, não, hoje eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho. Imagina você, o seu casamento, você pensando, eu vou glorificar a Deus com o meu casamento. Imagina você, estudante universitário, falando, eu vou glorificar a Deus aqui na faculdade, estudando, pregando a palavra, eu não sei. Imagina cada coisa na sua vida, você falando que seja para a honra e glória de Deus. Não somente como aqueles que quando falam, as pessoas batem palma e falam, isso aqui é para a honra e glória de Deus. Eu estou falando do dia a dia. E tudo que você fizer, que seja para a honra e glória de Deus. E por isso a Europa desenvolveu tanto, porque eles entenderam isso. Porém, hoje eu quero falar como que a gente harmoniza, então, fé, graça, somente Cristo salvando, e Tiago 2,14, que fala que sem obras, fé sem obras é morta, e eu vou desenvolver um pouco esse tema. Então, só para você entender o sofrimento de Lutero, Lutero era um jovem universitário, estudava direito, e um dia ele estava voltando, e ele tinha educação, né, bem religiosa, e ele sabia das coisas, né, do inferno, eles tinham essa noção, e um dia, ele tinha aquela luta entre fazer o certo e as lutas da carne, não? Bem parecido com as lutas que nós temos. E ele era aquele jovem universitário que gostava da farra, que gostava de encher a cara, e um dia ele foi naquelas festas regada a muita cerveja, imagina a cerveja alemã, né, o tipo de qualidade, como era forte, e ele tomou todas, como se diz. E aí ele e um amigo dele, totalmente bêbado, eles começam a andar e começa a cair uma chuva enorme, caem raios, e um raio atinge o amigo dele e o sujeito morre. Ele olha para o amigo dele morto e entra em parafuso e ele pensa, poderia ter sido eu. Se tivesse acontecido comigo, o que seria da minha vida? E ele lembra, eu iria para o inferno. E inferno é um lugar de tormento e eu não quero ser atormentado. Então ele decide mudar a vida dele, ele abandona os estudos e vai para um mosteiro, porque ele pensava, bom, se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que ir para a igreja. Ele começa a frequentar as missas, aí ele pensa, eu quero mais, aí ele vai para um mosteiro. Chegando lá no mosteiro, ele pensa, puxa, isso aqui deve ser o lugar mais próximo entre o céu, né, o paraíso e Deus. Então, entre o homem e o paraíso, o mosteiro deve ser o lugar mais próximo. E ele começa a se dedicar, ele começa a tentar fazer as coisas, ele estuda teologia, e ele fala, em uma das cartas que ele escreve, ele fala assim, olha, foram os piores anos da minha vida. Imagina alguém que usa drogas, que tem uma vida bagunçada, que tem uma vida arrebentada, se converte, fica tão animado que ele quer estudar teologia, ele estuda, e depois ele vem e ele percebe, foram os piores anos da minha vida. Para você ter uma ideia, ele se flagelava, ele se sentia tão culpado pelos pecados que ele se flagelava. Ele jogava, quando ele tinha algum sonho erótico, né, ele dormia e tinha aqueles sonhos ruins, ele se sentia tão pecador que ele jogava pedrinhas no chão, ajoelhava, pegava um chicote e se flagelava. Ele pensava, talvez Deus olhe que eu não queria, que foi um erro e que de alguma maneira eu quero purgar os meus pecados, eu quero fazer algo para mudar tudo isso. Quando fazia frio, sabe o que ele fazia? E frio na Alemanha é 20 graus abaixo de zero. Você quer ter uma noção muito pequena? Enfia sua cabeça no congelador, lá vai estar quentinho em relação a 20 graus abaixo. E aí Lutero, ele dispensava os cobertores e ficava com uma roupa muito fina para sentir frio, porque ele achava que de alguma maneira ele iria expurgar os pecados, e não foi assim. Outra coisa interessante, ele decidiu ser um agostiniano. E Agostinho é um grande teólogo, né, do cristianismo, você pode estudar, tem vários documentos sobre isso. Tem um documento que chama Confissões de Agostinho, te recomendo você buscar lá no Google, que você vai encontrar um homem falando de seus pecados.
E Agostinho, ele confessa todos os pecados dele, ele fala da transformação. Era um cara maluco também, ele era um frequentador de prostíbulos. E a vida dele vai mudando, e ele tem um encontro com Deus, ele transforma a vida dele. E 1100 anos depois, aproximadamente, quem estava lendo sobre ele? Lutero. E aquilo comove Lutero, fala, se ele conseguiu, eu também consigo. E sabe, irmãos, eu queria animar vocês, quando você fala da sua conversão, isso tem um poder muito grande. Tem um poder enorme. Sabe, imagina você, pai, contando ao seu filho da sua conversão. Imagina você, mãe, contando ao seu filho da sua conversão. Imagina entre nós, imagina você falando com seus familiares, com seus irmãos. Foi assim, quando o Marcelo falava da conversão dele, eu ficava louco. Eu ria dele, eu criticava, mas aquilo me instigava de uma maneira. Eu falei, rapaz, eu nunca vi algo assim. Eu sei que isso também ficou no coração da minha irmã, da Magali, né, que 20 anos depois foi batizada. Eu converso com ela e falo assim, nossa, era muita loucura. Mas você compartilhando a sua conversão, o poder que isso tem. E foi assim que foi acontecendo. Aí um dia Lutero lá, triste, porque ele ficava angustiado. Olha o que ele escreveu. No mosteiro, não pensava em mulheres, dinheiro ou bens. Antes meu coração tremia e se abalava sobre se Deus concederia sua graça a mim. Pois eu me desviei da fé e não podia deixar de imaginar que havia irritado a Deus, a quem eu, por sua vez, precisava apaziguar fazendo boas obras. Se eu pudesse crer que Deus não está virado comigo, me tranquilizaria com alegria. Então ele andava com essa angústia. Por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, eu ainda amo o mundo. Há coisas no mundo que me atraem. E ele reclamava, falava, puxa Deus, por que você não arranca isso de mim? E Lutero tinha um pavor da palavra justiça. Porque Lutero, o que ele falava? A justiça é algo que Deus usa para penalizar pecadores. Para você ter uma ideia, o que você fala quando você vê uma injustiça? Você fala, esse escapou, né? Escapou das justiças dos homens, mas a justiça de Deus não falha. Porque você tem lá no seu ídolo que a justiça de Deus vai penalizar o pecador. E aí ele tinha que preparar uma aula em Salmos, eu queria que você abrisse comigo aí Salmo 71, de 1 a 2. Eu vou ler na NVI, porque eu acredito que essa escritura, em especial na NVI, está mais próximo do que eu quero falar, mas você pode acompanhar aí. Mas na NVI fala assim, em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me livre e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Quando Lutero leu isso, ele ficou maluco. Ele fala, como que a justiça pode me salvar? Se eu tenho aprendido que a justiça é para me condenar, que justiça é essa que é capaz de me salvar? Você tem que lembrar que ele era treinado por teólogos, por monges, que acreditavam na teologia do medo, de que Deus vai te castigar se você não fizer isso e aquilo. E o pior ainda é quando ele presenciava as indulgências, né? O que era a indulgência? É assim, você dava um dinheiro e aquilo de alguma maneira levava uma alma para o céu. Tinha até uma musiquinha que era mais ou menos assim, cada moeda que cai é uma alma que sobe. Então ele começa a ler as escrituras e quando ele lê Salmo e ele vê o que está acontecendo, ele fica indignado. E ele percebe, que justiça é essa que além de me perdoar, além de me salvar, ela me acolhe. E ele ficou extremamente intrigado com isso, e ele decide conhecer e vasculhar as escrituras. Aí sim você pode abrir comigo aí, nós vamos estar na NTHL, Romanos 1, 16 a 17. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe com alguém que está do lado. Não vai projetar aqui, eu pedi para não projetar, porque eu quero que você preste atenção. Em Romanos 1, 16 e 17 fala assim, Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Irmãos, essa escritura abriu uma chave teológica para Lutero e falou, é pela fé.
Não é pela obra, é pela fé. E aquilo causou uma emoção tão grande, ele começa a vasculhar ainda mais as escrituras, e aquilo é como um fogo no coração, e ele então vai lá e coloca as 95 teses, no dia 31, que era um dia antes da comemoração de Todos os Santos, que era um evento tremendo para a comunidade religiosa. Então, ele lê essa escritura, e quando Paulo fala assim, como diz as escrituras, viverá aquele que por fé é aceito por Deus, ele está se referindo a uma escritura lá em Abacuque 2:4, você pode anotar, eu vou ler aqui na NVI, que fala assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Fidelidade o hebraico, irmãos, ele é uma língua pobre, não estou falando de uma maneira pejorativa, ele não tem muitos substantivos. Então, assim, um substantivo tem vários significados. E a fé, ela tem um significado especial. Quando Paulo ele cita isso aqui, ele pega essa escritura e passa para a fé, ele tá usando a Septuaginta, que é uma coisa que você tem que estudar, já que você é um cristão, são coisas importantes que têm a ver com a nossa fé, tem a ver com a Bíblia que você está lendo, e eles conseguem pegar essa tradução, e eles percebem assim, só para você entender, a palavra fé, ela tem um sentido de, imagina você estar lá no Guarapiranga, solzão, né, você está lá no Guarapiranga, faltou o culto lá para ir na represa Guarapiranga, e eu, pelo menos na minha época, tinha muito buraco lá, eu via sempre alguém morrendo afogado, né? Mas você está lá, nadando, feliz da vida, tirando o selfie, e de repente você não sente mais o chão. Você está começando a ser tragado por um buraco. E você começa a engolir água, vai morrer afogado. E alguém joga uma boia para você. A minha pergunta é, como que você agarraria essa boia? Você não falaria assim, né, irmãs, que pintou a unha e tal. Eu não posso agarrar com muita força porque vai estragar a minha unha. Você falaria isso? Ou o homem lá que está com aquele celularzão morrendo afogado, eu não posso soltar meu celular, senão eu vou perder. O que você vai fazer? Você vai agarrar aquilo com toda a sua força. Então, o contexto de Abacuque é um contexto de fé, e ele fala, olha, o justo viverá por uma fé que ele se agarra, que o mantém. Em tempos difíceis, essa fé o segura, ele não solta. E se você vai lá no final de Abacuque, no capítulo 3, o contexto é totalmente esse, fé. Abacuque fala assim, ainda que não haja produção agrícola, ainda que as olivas não produzam nada, ainda que não tenha gado, ainda que não tenha comida, eu me agarro firmemente em Deus. A minha pergunta para você, você tem uma fé que você está agarrado nela? Que você está segurando, que você está firme nela? Ou qualquer coisa te desvia? E esse era o significado que Paulo estava falando, citando. A fé que você se agarra, uma fé que você não solta. Sabe aquela fé que faz você comer 1 quilo de sal do lado do outro? Aquela fé que te transforma e você não abre mão. E foi a fé que mudou a vida de muitos. E aí nós chegamos então em Tiago 2,14. Ai. Leiam comigo lá, Tiago 2,14. Então, vocês entenderam o contexto da reforma? Vem lá um homem, reforma, e ele fala da fé, e ele começa a pregar sobre fé, e isso causou uma mudança tremenda. E aí, tem um livro lá, Tiago, que é um livro que até Lutero, quando ele se depara com esse livro, ele fala, não, esse livro aqui, ele chamava de Epístola de Palha. Sabe o que ele fez? Ele colocou, na primeira tradução dele, ele colocou lá no final, porque ele achava que não era um livro inspirado por Deus. Ele falou assim, não, Tiago não entendeu a graça. Ele está errado. E ele coloca lá no final. Na segunda edição, o que ele faz? Ele coloca entre os livros inspirados, entre os livros canônicos, porque ele reconhece e ele começa a entender de que Tiago está falando aqui. Então lá em Tiago 2,14 fala assim, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Será? Irmão, você lembra que uma das solas, um dos somente, é que a Escritura ela é autoridade. E ela não contém erro, ela é infalível. Uma das coisas que eles falavam é o seguinte, a Escritura não tem erro, ela não erra. A palavra de Deus é perfeita. Amém, irmãos? Você crê nisso?
A palavra de Deus é perfeita. Aí eu pergunto para você, Romanos 1,17, vamos lá, abre lá comigo, por favor. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Romanos 11,6. Vai lá, um pouquinho mais à frente. Romanos 11, versículo 6. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não nos que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a graça não seria a verdadeira graça. Aí eu pergunto para você, será que Tiago e Paulo estão em contradição? Será que a Bíblia, então, ela tem algum erro? Porque um fala uma coisa e outro fala outra. Irmãos, quando você tem esse tipo de dúvida, sabe qual é a saída? Vai estudar o contexto. O contexto vai te dar a visão clara do que está falando. A carta de Tiago, irmãos, provavelmente foi uma das primeiras cartas escritas aos discípulos. Provavelmente antes de Atos 15, onde só haviam judeus, né, e ela foi escrita. Então imagina quando pessoas que viviam debaixo de uma lei rigorosa, né, a gente lê na Bíblia lá sobre a lei, não é? E era muito difícil, e Jesus, quando ele vem, ele começa a falar, a dar um enfoque o que? Olha, se vocês creem em mim, vocês serão salvos. Lembra que ele fala muito sobre isso? Creia em mim, creia em mim. Porque havia um ambiente onde as pessoas achavam que a salvação vinha por meio das obras. Que a salvação vinha por meio da observação da lei. Que se você fizesse a lei, aí sim você mereceria a salvação. E aí Jesus fala que não, e Paulo também está atacando esse tipo de obra. Primeira coisa que você tem que entender, as obras que Tiago ataca, que Tiago anima você a praticar, não são as mesmas obras que Paulo critica. E a fé que Paulo fala, que você precisa ter, que ele levanta essa fé, não é a mesma fé que Tiago critica. Ele fala, essa fé que eu estou falando é uma fé morta, fé cadáver, não funciona. O que Tiago está falando é sobre evidências. Então imagina um povo lá que recebe a notícia, olha, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E eles começam a crer, são batizados, tem que deixar todo lá, deixa a tradição, e começam a viver a liberdade. Aí o que acontece? Eles foram para um lado do pêndulo. Nós não somos assim, irmãos. Quando a gente quer muita liberdade, e aí a gente não entende um pouco a mensagem, e vai para o outro lado. E Tiago fala, não é isso. E era isso que estava acontecendo nessa audiência. Então vamos lá e vamos ver alguns problemas que Tiago estava enfrentando. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26. Está dando para acompanhar, irmãos? Estou muito rápido? Está dando ou não? Sim, então vamos lá. Acompanhem comigo então. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Qual seria a resposta que Tiago está esperando aqui, irmãos? Essa fé pode salvá-lo? Não. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão a eles, se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta dizer que Deus o abençoe. Vistam-se agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das ações. Você crê que há somente o Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e ações agiram juntas. Por meio das ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade para outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez.
Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem ações está morta. Então lembra do contexto de Paulo e o contexto de Tiago. Paulo está pregando num contexto legalista, onde as pessoas só queriam obras e achavam que obras da lei salvariam. Tiago está pregando num contexto onde as pessoas achavam que simplesmente o fato de crer, e o judeu ele tinha quando ele se tornava adulto, ele tinha o Shema. O que é o Shema? Era a proclamação de Deuteronômio 6, que ele falava assim: ó Israel, crê Israel que há somente um Deus. Então, o judeu cristão, além de fazer o Shema, ele ainda falava assim, ele acrescentava: e também creio que Jesus é o Filho desse Deus. Então, essa era a comunidade que Tiago estava dando, uma comunidade que não queria praticar nada. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. As obras nunca vão te salvar. Ninguém é salvo pelas obras. Mas eu te falo, obra, ela é uma evidência de uma fé que te salva. Evidência, ela é uma consequência. Dá para entender a diferença? Você tem a fé e ela vai produzir, não está nem em você de segurar isso, você produz fé. É igual uma planta, você vê uma árvore, por exemplo, né? Você vê os frutos, você vê aquela parte, que, por exemplo, a maçã, né? Tem lá a macieira e você vai saber que no final nos galhos vão sair o quê? O que você vai colher lá? Maçãs. Mas você sabe que tem uma seiva lá que dá vida, que vem, que dá vida. E qual é a nossa seiva, você que é um cristão? É o Espírito Santo. Ele vai produzir. Então eu quero falar, não adianta, você pode fazer obra como Lutero tentou fazer, isso não vai te salvar. Mas quando você entende que você é pecador, que não há solução para você a não ser Cristo, você vai ter a fé nele, ele vai te salvar e consequentemente as obras vão aparecer. Se fosse assim, irmãos, eu não sou salvo. Sabe por quê? Quando eu estudei a Bíblia, você acha que, agora, Marcos, para produzir fé em você, eu quero que você convide 10 pessoas. Agora, Marcos, eu quero que você se arrependa, uma semana aqui mostrando seu arrependimento. Vamos ver se isso vai produzir. Não, irmãos, a palavra me convenceu. Eu estudei um dia, saí de lá, fui batizado, e no outro dia estava evangelizando. Eu entendi a mensagem. O Espírito Santo me convenceu. As obras estavam sendo naturais em mim. A seiva estava lá. E ela fazia que eu produzisse obras. Eu acho ótimo estudar a Bíblia. Eu amo a nossa igreja porque ela nos dá tempo de produzir fé em nosso coração, não? Você vai estudando a Bíblia, você vai tomando decisões, e você vai sentindo encorajamento, e você vai percebendo que coisas estão mudando, e aquilo vai gerando fé, e você chega em Cristo e você fala: puxa, a solução da minha vida é entregar ela a Cristo. Não foram aquelas ações que produziram, mas aquilo que você aprendeu foi produzindo fé ao ponto de você entender o chamado de Cristo para cada um de nós. E isso é um motivo de muito ânimo. Então, Tiago estava falando que, olha, ele percebeu que a igreja tinha uma dificuldade em praticar aquilo que ela acreditava. No Shema, em Jesus, ela tinha uma dificuldade muito grande. E ele estava tratando das incoerências desses discípulos. Você vai ver lá, Tiago, vamos lá, Tiago capítulo 2, 14. Você conhece a história do homem que errou o céu por 20 centímetros? Imagina você, se alguém fala: olha, eu conheço um homem que errou o céu por 20 centímetros. E aí quando você vai perceber, na verdade, ele errou 20 centímetros, que é a distância da cabeça para o coração. Ele acreditou na mensagem, ele sabe, mas não entrou, não produziu frutos. Errou por 20 centímetros. Lá em Tiago, nós vamos ler capítulo 1, versículo 23 a 25, depois eu vou falar de alguns capítulos, eu vou falar das incoerências, para que você entenda o que eu estou falando aqui, qual era a audiência. Tiago 1, 23 a 25 fala: porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei, não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Irmãos, se eu viesse aqui do jeito que eu acordei, vocês iam ficar assustados. Vocês não iam me reconhecer. Imagina se cada um aqui saísse de casa do jeito que levantou. Você precisa olhar no espelho. Aí você percebeu: puxa, peraí, meu cabelo não está tão legal. E eu tenho que puxar um cabelo daqui e o cabelo dali para tentar tampar alguns buracos que têm surgido.
E alguns de vocês eu nem falo. E a Bíblia é assim, ela mostra para você, olha como Deus é misericordioso. Olha, filho, olha como você está, muda isso. Porque você vai ser feliz tendo vitórias na sua vida. E aí você vai, põe em prática e você será feliz. Às vezes nós somos infelizes porque nós criticamos a prática que nós precisamos ter. E aí ficamos lá, não, isso aqui é legalismo. Não, vai e pratica. A sua fé tem que produzir isso. E sabe que Tiago 2 estava, eu vou falar um pouquinho rapidinho. Tiago 2,14, ele está falando, olha, fé sem obras é morta, um cadáver. Lá no capítulo 3, ele fala da incoerência, é um capítulo que fala assim, olha, se você se diz um cristão e tudo mais, e muitos de vocês querem ser mestres, mas vocês não controlam a língua. Irmão, de uns tempos para cá, muita gente quer ser mestre, muita gente quer ensinar, muita gente quer falar das verdades. Não, porque tem que ser assim. A Bíblia fala, e Tiago fala, olha, vocês estão falando demais e praticando de menos. Vocês querem ser mestres e não controlam a língua. Era uma incoerência. E é interessante que você observa a noção de obra. A primeira lá, ele fala de alguém que está passando frio e fome. Imagina, chega aqui o irmão e fala, estou com muito frio e muita fome. E você fala assim, oh irmão, que o maná do céu o alimente. Oh irmão, que o calor do Espírito Santo te aqueça. Meu amigo, se você não tirar 10 reais, comprar um lanche, se você não der um cobertor, você não vai resolver a questão da pessoa. E é o que Tiago fala, você pode falar, se você não faz. Você pode falar que você crê no discipulado, que você crê no relacionamento um com o outro, mas se você não tem tempo, de que vale você falar que acredita? É o que Tiago ia falar, mas de que vale isso? Ah não, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Mas se você não vive, o que vale? Não se engane, é o que Tiago fala, não se engane. No capítulo 4 ele fala de outra incoerência, de pessoas que professavam, ele falava assim, olha, vocês falam que vocês são amigos de Deus. Aí Tiago fala, eu vou te falar uma coisa, ser amigo de Deus é ser inimigo do mundo. Mas o que Tiago notava neles? Eles eram amigos de Deus, mas também eram amigos do mundo. Eram cristãos mundanos. Isso não existe. Eu quero falar com você que tem abraçado várias ideologias e pensamentos do mundo. Cuidado. E quando você abraça o mundo, você se separa de Deus. Sempre vai ser isso é uma verdade bíblica. Alguns de nós pegamos algumas ideias interessantes que as ideologias nos informam e achamos que isso é a verdade, sem estudar profundamente. Alguns de nós aceitam até que façam chacota sem o cristianismo e não somos capazes de defender a nossa fé. Porque nós gastamos mais tempo com entretenimento, mais tempo com outras coisas e menos tempo com Deus. E não somos amigos de Deus ao ponto de defender um amigo. Um amigo que você ama, você defende. Fala mal do meu irmão, para você ver. O Jorge vai defender, não vai, Jorge? Acharam que era eu, né? Não, eu também